Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Maiara, eu sou enfermeira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sonda nasogástrica. Então nós vamos começar aqui falando um pouquinho sobre as indicações da sonda. Para que ela serve? Como ela funciona? Então, uma das indicações da sonda é o lavado gástrico, ou seja, a lavagem gástrica. Retirar o resíduo do estômago através de lavagem, que pode ser usado o soro fisiológico. Uma outra indicação é a gavagem. Você já ouviu falar nesse termo? Que é a introdução de algo dentro do estômago. Pode ser medicamento ou algum tipo de alimento ou contraste, dependendo da indicação do paciente. Diferente da sonda nasointeral, que é aquela que chega até o duodeno, essa aqui nós vamos mostrar numa imagem para vocês que ela chega até o estômago, ela não é indicada para alimentação de forma contínua, certo? E uma outra indicação é a descompressão gástrica, seja ela por volume de suco gástrico aumentado ou por excesso de gases. Então, nós passamos a sonda para que haja uma descompressão gástrica e o paciente tenha conforto. Nós vamos falar um pouquinho agora da sonda. Olha ela aqui para vocês. Então, a mais comum é a sonda de Levine. Tá? Ela pode ser encontrada de vários calibres, infantil entre 4 a 8 e em uso adulto de 10 a 18 o calibre da sonda, que varia conforme a indicação, né? Então, nós temos que verificar a indicação da sonda para verificar qual calibre se adequa mais ao paciente, dependendo da sua necessidade. Então, a sonda é essa aí que vocês estão vendo na imagem. Diferente da sonda nasointeral, ela não é graduada, então a gente precisa fazer a marcação. Nós vamos falar sobre a técnica de passagem aqui, para que você introduza ela até o local correto e que ela faça a devida função dela. Em que tipo de situação essa sonda é contraindicada? Pacientes que tenham fraturas de base de crânio, estenose de esôfago, câncer de esôfago com obstrução ou coagulopatias. O paciente pode sangrar na passagem da sonda. Este é um procedimento privativo do enfermeiro, ou seja, ele tem habilitação para a passagem da sonda nasogástrica. Agora nós vamos falar um pouquinho dos materiais que são necessários para a passagem da sonda e nós vamos falar já do material e dos procedimentos, tá? Como é feita a passagem da sonda. Vamos juntar aí e falar das duas coisas ao mesmo tempo. Então, antes de realizar a passagem do procedimento, explique para o paciente, tá? Olha, Senhor João, Dona Maria, nós vamos precisar passar a sonda por esse motivo. Deixe o ambiente preservado. Se você estiver no ambiente, tem muito paciente, coloca um biombo, né? Deixa esse paciente confortável. Se tiver com algum familiar, um procedimento incômodo pode gerar náusea, avise a família que deseja ficar ou peça para ela se retirar, tá bom? Para que não cause nenhum constrangimento para você que está fazendo a passagem da sonda e nem para o paciente que está ali precisando do cuidado de enfermagem. Então, dentro dos materiais, nós vamos falar primeiro o uso de EPI, tá? Que são os equipamentos de proteção individual de quem vai passar. Isso é muito importante. Nós já falamos aqui que a passagem da sonda pode causar náuseas, né? E em alguns casos até vômito. Então é importante que você que vai passar essa sonda esteja devidamente protegido, tá? Com óculos, com máscara, com avental, conforme o protocolo da instituição que você trabalha. Separe a sua sonda, tá? Vamos fazer uma pausa aqui para falar um pouquinho sobre a sonda. Verifique com a equipe médica, você que é enfermeiro, você tem total autonomia, tá? Para questionar o médico a função da sonda naquela situação, para que esse procedimento não seja repetido, é um procedimento incômodo, para que você não tenha que passar essa sonda novamente. Então, verifique a indicação da sonda. Paciente, por exemplo, né, veio do PS, né, ele chegou ao PS com intoxicação exógena, que é quando o paciente, por algum motivo, tenta suicídio com produtos, com comprimidos, que precisa ser feita a lavagem gástrica e tem que ser com a sonda. Então, você precisa escolher uma sonda de maior calibre, porque a gente lava, nós vamos falar aqui sobre a lavagem, né, uma das funções da sonda, e você precisa que esse comprimido saia pela sonda. E em alguns casos a gente consegue ver até fragmentos grandes do comprimido. É essa a função, é não deixar o comprimido ficar lá dentro do abdômen do paciente ou aquele líquido que ele ingeriu
que pode ser retirado com a sonda. Existem algumas contraindicações em alguns produtos que são ingeridos via oral, mas nós estamos falando aqui num caso de ingestão, né, de comprimidos. Eu preciso que esse calibre da minha sonda ele seja grosso, tá? Não adianta ficar com dó do paciente, não adianta falar que vai ser, mas vai ser muito incômodo. Se você não colocar essa sonda grossa, você não vai ter a função desejada, que é a lavagem adequada da sonda. Agora, por exemplo, o paciente ele tem apenas a função da sonda neste caso vai ser descompressão abdominal por excesso de gás. O paciente já está de jejum há muito tempo e ele tem uma distensão abdominal, está com alguma patologia que cause isso, um desconforto gástrico absurdo, e você vai passar a sonda nele para melhora deste quadro. Então você não precisa passar uma sonda extremamente calibrosa. O paciente está de jejum há muito tempo, não vai vir muito resíduo gástrico, em alguns casos não vem nenhum resíduo gástrico, se for por conta de gás, dependendo do tempo de jejum do paciente. Então, verifique junto à equipe médica qual a melhor sonda. Você, enfermeiro, você tem autonomia para indicar, mas, né, tudo tem que ser conversado, a gente trabalha dentro de uma equipe multidisciplinar, então, essa era uma dica que eu queria dar para vocês. Então, a escolha da sonda, faça isso de forma correta. Escolheu a sonda, vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Faça a medida de introdução da sonda, tá? Então, o que você vai precisar? Da sonda e do micropore ou de alguma outra marcação que tenha aí na unidade de internação. Como nós já falamos, a sonda, ela não é graduada. Vou mostrar a imagem aqui para vocês novamente. Então, eu preciso fazer essa marcação para que a sonda vá para o local correto. Como é feito? Né? Existem várias técnicas, mas vou falar as mais simples. Vocês estão vendo aqui na imagem, então ela pode ser do lobo da orelha, a ponta do nariz até o processo tifoide, mais uns 2 dedinhos, ou o contrário, da ponta do nariz para o lobo da orelha para o processo tifoide, tá? Então isso tem que ser feito de forma adequada para que a sonda chegue no local correto e o procedimento seja eficaz para o paciente. Então, faça a marcação na sua sonda com o micropore ou com o marcador que você tiver aí na unidade onde você está trabalhando. Vamos agora para o procedimento. Expliquei para o paciente, escolhi a sonda certa, fiz a marcação da técnica correta, preciso de outros materiais. Preciso da xilocaína. Então, a xilocaína ela pode ser introduzida diretamente na narina ou você pode usar uma cuba-rim, como nessa imagem aqui, e lubrificar a sua sonda. Deixe uma toalhinha forrada, tá? No dorso aqui do paciente, em caso de náusea, deixa a cuba-rim perto dele também, se ele apresentar algum desconforto, e faça a introdução da sonda pedindo para o paciente deglutir. A posição de passagem de sonda, o paciente tem que estar em posição Fowler, tá? Então, tá aqui a imagenzinha para vocês também, o mais sentado possível. Tem gente que passa 45 graus, mas experiência pessoal, eu prefiro deixar o paciente mais sentado possível. Tá? Posição de 90 graus. Isso facilita muito o processo de passagem da sonda. Você vai introduzir no nariz do paciente, tá? Lubrifica a sua sonda, não esquece disso, pede para ele ajudar engolindo e vai introduzir, né, explicando para o paciente que dá náusea mesmo, pedindo calma para ele, parando nos momentos certos, tá bom? Porque o paciente pode nausear demais, então a gente precisa dar um espaço aí para o paciente estabilizar e voltar a introduzir a sonda de forma correta. Introduziu a sonda, tá tudo certinho? O que eu preciso fazer? Seringa de 20 ml, mais um estetoscópio para fazer a ausculta, tá? Então você precisa fazer o teste de ausculta para finalizar a passagem de sonda antes de fixar. Então você vai pegar a sua seringa, vai aspirar ar, colocar o seu esteto como está aqui nessa imagem e vai injetar esse ar dentro da cavidade, ele vai lá direto para a cavidade do estômago do paciente, ele faz um som bem característico, é fácil de ouvir. Você não ouviu, essa sonda estar no lugar errado, você vai retirar a sonda e repassá-la novamente, tá? Não libere a sonda, diferente da sonda nasoenteral, que precisa de liberação de raio-x, para a gente poder começar a introduzir o alimento, a sonda nasogástrica não. Você precisa auscultar, tá? Você ausculta, está no local certo, então você pode fazer a sua fixação. Mantenha a fixação correta no paciente, tem uma imagenzinha aqui para vocês. Depende da instituição, tem algumas fixações que são padrões, outras a gente faz com micropore e gase mesmo, faz com o que tiver, mas faça de forma correta, tá? Para que o paciente não tenha desconforto de retirar essa sonda. Passei a sonda,
marcação tá correta, tá tudo no lugarzinho. Lembra aquele, na verdade eu acredito que eu não tenha falado anteriormente, a gente tá falando do passo a passo. Deixe junto a você um saco coletor, tá? Um coletor graduado de urina. Se esse paciente tiver indicação de passagem da sonda por excesso de vômito, imediatamente ao local correto vai voltar resíduo gástrico, tá? Então você deixa esse saquinho separado aí para poder colocar no paciente lá na ponta da sonda, na base da sonda. E se for mensurar, tá? Mesmo a mensuração do aspecto, né, que é a cor e a quantidade de líquido que vai sair da parte gástrica do paciente, ou se for apenas por descompressão, por excesso de gases, precisa colocar um coletor. Então, geralmente a gente usa coletor de urina, esse aqui, ó, da imagem para vocês verificarem, tá? Não deixe esse coletor no chão, deixe ele numa altura adequada, tá? Sempre abaixo da cintura. E oriente o paciente a não ficar mexendo o coletor. Vamos falar agora sobre os cuidados de enfermagem após passagem da sonda. Mantenha a fixação de forma segura. Então, limpe sempre o nariz do paciente, tire a oleosidade antes de fazer a fixação, para que o paciente não perca a sonda. Ela é uma sonda mais espessa, né? Como nós falamos, um pouco mais do que a sonda nasointeral, então o calibre dela é maior e ela é mais dura. Então ela precisa estar bem fixada, pode gerar bastante incômodo ao paciente. A troca da fixação é preconizada dentro de instituição hospitalar a cada 24 horas. Porém, recebeu seu plantão, a fixação já não está do jeito adequado, mude antes das 24 horas, evite o paciente perder, tá? E tem que passar por todo esse processo de passagem de sonda novamente. Lembre-se, o paciente tem que se manter em posição Fowler, tá? Todo paciente com sonda nasogástrica ou nasointeral precisa ficar em posição Fowler devido ao risco de broncoaspirar. Tá? Então a gente não quer que o paciente tenha esse risco, a gente não quer causar iatrogenia, nós não queremos que esse paciente entre com um problema e saia com outro por uma broncoaspiração, né, pulmonar, o líquido ir para a região do pulmão. Então mantenha o paciente em posição Fowler. Oriente o paciente e oriente o acompanhante também, caso ele tenha aí alguém junto com ele na unidade de internação. Nós falamos aqui que a sonda tem função de gavagem, ou seja, eu posso introduzir na sonda medicamentos. Eu só preciso lembrar vocês que, como a sonda, né, a função, dependendo da função, é retirar resíduo gástrico, no caso da gavagem, que é a introdução, né, de medicamento, algum tipo de alimento que precisa ser introduzido imediatamente, né, eu preciso me lembrar de fazer esse medicamento diluído e injetar de 20 a 60 ml de água potável, tá? Injetou a água, então você precisa fechar essa sonda, tá? Se o paciente está lá com a sonda por uma questão de esvaziamento gástrico e você manter essa sonda aberta logo em seguida do medicamento, você vai perder. O paciente ele vai eliminar o medicamento, ele não vai fazer efeito algum. Então você precisa introduzir o medicamento, lavar a sonda para não causar obstrução, mesmo que ela seja uma sonda calibrosa, e mantê-la fechada por pelo menos 30 minutos, tá? Então essa é a orientação quando existe a necessidade de medicar um paciente que está com sonda nasogástrica. Não se esqueça de manter a sonda fechada por 30 minutos para que esse medicamento faça o efeito necessário no paciente. Não se esqueça de anotar o aspecto e a quantidade do líquido gástrico que está sendo eliminado pela sonda. Paciente, como nós já falamos, está passando a sonda para lavagem, o médico ele vai manter até ficar com o aspecto que ele espera. Ou o paciente ele tem alguma patologia que faz com que ele produza suco gástrico em grande quantidade e ele precisa ficar com essa sonda aberta o tempo todo. É importante para a equipe médica saber o volume desse resíduo gástrico para ele verificar a provável, né, retirada dessa sonda e o aspecto do líquido também. O paciente passou a sonda apenas para descompressão gástrica por excesso de gases, você vai lá anotar sonda sem resíduos gástricos, né, frasco coletor sem resíduo gástrico, e o médico vai entender conforme a patologia do paciente. Então essas são algumas dicas simples, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui o seu like, se tiver algum comentário, alguma dúvida, deixe aqui na descrição do vídeo e até o próximo. Tchau!